Meus queridos amigos, meus irmãos, boa noite. Existe uma pergunta que tem tirado o sono de muitos de nós. Uma pergunta sussurrada em nossas orações mais silenciosas e gritada nas discussões mais acaloradas na mesa de jantar em família. Uma pergunta que nos divide, nos confunde. E se não tomarmos cuidado, uma pergunta que pode destruir o nosso testemunho. A pergunta é sobre um homem, mas a resposta, meus amigos, a resposta é sobre Deus e sobre nós. E se eu lhes dissesse que a maior crise que enfrentamos hoje não é política, e se eu lhes dissesse que a figura mais controversa e barulhenta do nosso tempo não é, em essência, a causa da nossa angústia, mas sim a sua consequência. E se esta noite Deus nos permitisse tirar o véu da política, das notícias, das opiniões, e enxergar o que Ele realmente está fazendo? A mensagem desta noite não é uma defesa nem um ataque. É um convite desesperado para olharmos para cima, para além do homem, e tentarmos entender o coração de Deus. O título é simples, a pergunta incômoda, e ela nos levará a um lugar que talvez não estejamos preparados para ir. Meus amigos, a verdade é que a Bíblia que tanto amamos está absolutamente repleta de histórias desconfortáveis. Ela está cheia de momentos em que Deus age de maneiras que desafiam a nossa lógica, que ofendem a nossa sensibilidade e que quebram as nossas expectativas. Pense nisso. Para libertar uma nação, Ele não escolheu um orador eloquente, mas um assassino fugitivo que gaguejava, chamado Moisés. Para estabelecer um trono de onde viria o Messias, Ele não escolheu um homem de moral impecável, mas um adúltero e conspirador chamado Davi, um homem segundo o seu coração, mas cujas mãos estavam manchadas de sangue. Para construir a sua igreja, a pedra fundamental não foi um teólogo erudito, mas um pescador impulsivo e de pouca fé, chamado Pedro, um homem que na hora mais sombria negou conhecer o nome de Jesus por 3 vezes. E no entanto, a mão poderosa de Deus repousou sobre cada um deles. O Espírito de Deus usou cada uma dessas falhas, cada uma dessas rachaduras, cada uma dessas imperfeições para manifestar a sua glória de uma forma que ninguém poderia negar. O poder não estava no vaso, estava no tesouro que o vaso continha. Por que então ficamos tão chocados hoje? Por que nos surpreendemos quando Deus, em sua misteriosa e inquestionável soberania, escolhe usar instrumentos que nós mesmos jamais escolheríamos? Hoje, olhamos para o cenário ao nosso redor e vemos figuras que nos confundem. Vemos líderes que falam com uma ousadia que por vezes beira a arrogância. Líderes cujas vidas passadas e presentes parecem muito distantes do padrão de santidade que, com razão, pregamos em nossos púlpitos. E o que acontece? A igreja, o corpo de Cristo, se rasga ao meio. De um lado, vemos irmãos e irmãs que o defendem com uma lealdade quase cega, vendo-o como um guerreiro enviado por Deus, um protetor de valores, um muro contra a decadência moral. E em sua defesa, eles fecham os olhos para as falhas, justificam os excessos e, por vezes, sacrificam a graça no altar da política. Do outro lado, vemos irmãos e irmãs que o condenam com uma amargura que corrói a alma, vendo apenas a inconsistência, a imoralidade
e o perigo que ele representa. E em sua condenação, eles se enchem de um espírito de julgamento que apaga o amor e se esquecem de orar por aqueles que estão em autoridade, como a própria palavra nos ordena. Ambos os lados estão exaustos. Ambos estão com raiva. E ambos, eu temo, estão perdendo o ponto principal. Em meio a todo esse barulho, a toda essa defesa e a todo esse ataque, muito poucos de nós estão parando em silêncio diante de Deus para fazer a pergunta mais humilde e mais importante de todas. Senhor, o que Tu estás dizendo com tudo isso? O que Tu estás tentando me ensinar através deste homem, deste tempo, desta tensão? E é aqui que eu lhes apresento com todo o temor e tremor a tese central desta noite. A pergunta incômoda que Deus talvez esteja nos fazendo. E se este líder não for a resposta para as nossas orações, mas sim um espelho para a nossa condição? Pense nisso por um instante. Um espelho duro, implacável, que Deus, em sua misericórdia severa, levantou diante do rosto da sua amada igreja. Um espelho para que pudéssemos olhar e ver com uma clareza dolorosa e inegável onde nós realmente colocamos a nossa esperança. Será que a trocamos? Será que sutilmente, sem perceber, nós trocamos a esperança na cruz de Cristo pela esperança em um homem? Trocamos a confiança no poder transformador do Evangelho pela confiança no poder de um governo. Trocamos o anseio pela vinda do reino de Deus por uma batalha desesperada para preservar o nosso próprio estilo de vida. Este sermão, meus queridos, não é sobre política. Esqueçam os partidos, esqueçam os nomes. Esta mensagem é sobre adoração. É sobre o primeiro mandamento. É sobre o trono do nosso coração. E sobre o perigo mortal, silencioso e devastador de colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa no trono que pertence por direito, por sangue e por eternidade somente a Jesus Cristo. Mas antes de mergulharmos fundo nesta palavra, eu quero lhe pedir algo. Se você veio esta noite com o coração verdadeiramente aberto, pronto para ser desafiado e não apenas confortado, faça um favor a si mesmo e a este ministério, comente a palavra Desperta aqui embaixo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem. E, por favor, assista até o fim. Porque a forma como todas essas peças se conectarão no final pode ser a resposta que você nem sabia que estava procurando. Se essa imagem do espelho nos deixa desconfortáveis, se ela nos assusta um pouco, a pergunta que surge naturalmente é: então, onde podemos encontrar um chão firme? Onde podemos nos agarrar em meio a tanta confusão? E a resposta, meus queridos amigos, é que nós encontramos esse chão firme não olhando para os lados, para os homens, mas olhando para cima, muito acima do espelho, muito acima do homem que ele reflete. Nós encontramos nosso alicerce ao nos lembrarmos de uma verdade tão antiga quanto o próprio tempo, uma verdade que é o fundamento de toda a nossa fé, o trono inabalável de Deus e a sua soberania absoluta sobre a história. Para que possamos sequer começar a entender o presente, para que a nossa alma encontre paz em meio ao caos, precisamos voltar a este pilar eterno. É uma verdade que, se a compreendermos de verdade,
mudará a forma como lemos o jornal, como oramos, como votamos e como vivemos. O profeta Daniel, um homem que viveu e serviu no coração dos impérios mais poderosos e pagãos de sua época, nos dá a chave. No capítulo 2, versículo 21, ouçam com atenção o que o Espírito de Deus diz através dele. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Parem e pensem no peso dessas palavras. Não são os votos, não são as campanhas milionárias, não são as estratégias políticas, as alianças secretas ou as manchetes da imprensa, que, em última análise, decidem o curso da história. É Deus. Ponto final. Cada líder, cada presidente, cada rei, cada tirano, desde o início dos tempos até o dia de hoje, só se senta em seu trono de poder por uma de duas razões: ou pela permissão de Deus, ou pelo propósito de Deus. Nada acontece fora do seu controle. Nada. A história humana não é uma série de acidentes e coincidências. É uma tapeçaria sendo tecida pela mão de um mestre artesão, e ele usa todos os fios, os brilhantes e os escuros, os bonitos e os feios, para criar a sua obra-prima final. E a Bíblia não apenas declara essa verdade, ela a demonstra vez após vez em uma galeria de retratos de líderes imperfeitos que nos deixariam de cabelo em pé. Vamos caminhar por essa galeria por um momento. Pense no Egito. Pense no homem mais poderoso da terra naquela época, Faraó. Ele não era apenas um rei. Ele era considerado um deus. Sua palavra era lei. Seu poder era absoluto. Seu coração era duro como pedra. E o povo de Deus, Israel, estava debaixo de seus pés, gemendo, sob o peso de uma escravidão brutal. E o que Deus faz? Ele levanta um libertador, Moisés. Mas ouçam com atenção o que Deus diz ao próprio Faraó, através de Moisés, em Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Esta é uma das declarações mais impressionantes de soberania em toda a Escritura. Deus diz: mas eu o mantive de pé, exatamente com este propósito, mostrar a você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Percebem a profundidade disso? Deus está dizendo: Faraó, você acha que está no controle. Você acha que seu poder é seu. Eu permiti que você se levantasse. Eu sustentei o seu trono, não porque eu aprovo sua tirania, não porque eu me agrado da sua arrogância, mas porque a sua teimosia se tornará o palco perfeito, onde eu demonstrarei a todo o mundo quem realmente governa. Cada uma das 10 pragas não foi apenas um desastre natural. Foi um ataque direto e deliberado a um dos deuses egípcios. Quando o Nilo virou sangue, Deus estava zombando de Hapi, o deus do Nilo. Quando a escuridão cobriu a terra, uma escuridão tão densa que podia ser apalpada, Deus estava humilhando Ra, o deus Sol, a principal divindade do Egito. Deus usou o homem mais orgulhoso da terra como um peão em seu tabuleiro de xadrez para declarar sua supremacia. Ele não precisou de um rei justo para fazer isso. Ele usou um coração de pedra para mostrar que somente ele pode transformar pedra em fonte de água viva. Agora, se Deus usou um faraó pagão e tirano para libertar o seu povo,
e glorificar o seu nome, porque nos chocaríamos tanto hoje quando ele usa líderes falhos para cumprir seus desígnios misteriosos. Mas vamos seguir em frente na galeria. Vamos para a Babilônia. Lá encontramos outro gigante da história, o rei Nabucodonosor, o construtor da magnífica Babilônia, o conquistador de nações. Um homem tão consumido por seu próprio ego que construiu uma estátua de ouro de si mesmo e exigiu que todos a adorassem. Ele era um tirano, orgulhoso, cruel e idólatra. E, no entanto, como Deus se refere a ele, se você tem sua Bíblia, abra em Jeremias, capítulo 25, versículo 9. Prepare-se para um choque. Deus falando sobre como ele iria disciplinar o seu próprio povo rebelde de Judá, diz: Eis que mandarei buscar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Meu servo. Deixem essa expressão penetrar em seus corações. O Deus do céu e da terra, o Santo de Israel, chama aquele rei pagão, orgulhoso e brutal de meu servo. Como isso é possível? É possível porque Deus, em sua soberania, usou a ambição e a crueldade da Babilônia como uma vara de disciplina na mão. Ele usou um reino ímpio para julgar um povo que se dizia seu, mas que vivia em rebelião. Nabucodonosor não estava servindo a Deus conscientemente. Ele estava servindo a seus próprios apetites por poder e conquista. Mas sem que ele soubesse, por trás de seus exércitos, por trás de suas estratégias, a mão soberana de Deus o estava usando como um instrumento cirúrgico para cortar o câncer da idolatria do coração de Israel. Isso nos ensina uma lição terrivelmente importante e sóbria. Às vezes, o líder que Deus levanta não é um sinal da sua bênção, mas um instrumento do seu juízo. Às vezes, o homem no poder é um reflexo direto, não da justiça de Deus, mas da rebelião do povo de Deus. E se esse for o caso, nossa resposta não deveria ser torcer pelo nosso time político, mas cair de joelhos em arrependimento perguntando: Senhor, somos nós. Será que a nossa mornidão, o nosso compromisso, a nossa idolatria secreta fez com que tu nos entregasses a líderes que refletem a dureza do nosso próprio coração? É uma pergunta que deveríamos fazer com temor e tremor. Mas a galeria não termina na escuridão. Sigamos em frente. Vamos para o Império Persa. E aqui encontramos uma das mais belas e espantosas demonstrações do poder soberano de Deus em toda a Bíblia. O nome do rei é Ciro. Ele não era judeu. Ele não adorava a Yahvé. Ele era, para todos os efeitos, um rei pagão como os outros. Mas Deus tinha um plano para ele. Um plano tão específico e tão detalhado que Deus o anunciou através do profeta Isaías, cerca de 150 anos antes de Ciro sequer nascer. Vá para Isaías, capítulo 45. Deus fala e diz: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter nações diante dele. Eu irei adiante de ti, por amor de Jacó, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, e te dei um título de honra, embora não me conhecesses. Vocês conseguem entender a magnitude do que está acontecendo aqui 150 anos antes do homem existir? Deus já o estava chamando pelo nome. Deus o chama de meu ungido,
um título normalmente reservado para os reis de Israel. E ele diz claramente: eu estou fazendo isso por amor ao meu povo. Você é a minha ferramenta. Você, Ciro, um rei persa, será o instrumento que usarei para libertar o meu povo do cativeiro na Babilônia e permitir que eles voltem para casa e reconstruam o meu templo. E foi exatamente o que aconteceu. O que isso nos ensina? Ensina que Deus não está confinado às nossas fronteiras religiosas, às nossas afiliações partidárias ou às nossas expectativas humanas. Ele não precisa de um membro da nossa igreja ou do nosso partido político para realizar a sua obra. Ele pode levantar um Ciro de onde ele quiser, um forasteiro, um incrédulo, para cumprir uma promessa feita ao seu povo. Ele é Deus. Seus caminhos não são os nossos caminhos. Faraó, um instrumento de demonstração de poder. Nabucodonosor, um instrumento de juízo. Ciro, um instrumento de libertação. 3 homens pagãos. 3 homens imperfeitos. 3 homens profundamente falhos. E todos os 3 vasos nas mãos do oleiro divino. O padrão é inegável. A lição para nós hoje é monumental. A questão que a soberania de Deus nos força a enfrentar não é como Deus pode usar uma pessoa tão controversa e cheia de falhas. Isso é fazer a pergunta errada, a pergunta correta. A pergunta humilde, a pergunta que nos leva ao discernimento é: já que Deus, em sua soberania, permitiu que essa pessoa ascendesse ao poder, qual é a mensagem que Ele está nos enviando? O que Ele está tentando nos mostrar sobre Ele mesmo, sobre o mundo e, mais importante, sobre a sua igreja? Compreender a soberania de Deus não nos leva à passividade, mas à paz. Ela tira o peso dos nossos ombros de achar que precisamos consertar o mundo. Ela nos liberta do medo e da ansiedade que vem de assistir ao noticiário toda noite. Ela nos humilha, nos lembrando que não somos nós que estamos no controle. E ela nos convida a parar de lutar batalhas carnais com armas carnais e a começar a buscar a mente de Cristo para entender o que o Rei do Universo está fazendo em nossa geração. Porque Ele está, sim, fazendo algo. E nosso trabalho não é defender cegamente os instrumentos humanos que Ele possa estar usando, mas sim discernir e nos alinhar com os propósitos eternos do artesão divino. E antes de prosseguirmos para o coração desta mensagem, quero que você faça algo. Onde quer que você esteja, pare por um segundo e olhe para as suas próprias mãos. Apenas olhe para elas. Estas são as mãos com que você trabalha, com que você abraça sua família, com que você digita suas opiniões. Mas são mãos que têm estado erguidas em rendição a Deus. Se você realmente deseja que Deus use esta mensagem para lhe mostrar o que está no fundo do seu coração, comente apenas uma palavra aqui embaixo. A palavra é espelho. Não é para mim, é para você. É uma oração, um convite para que o Espírito Santo lhe mostre a verdade, por mais que ela doa. Nós estabelecemos uma verdade fundamental e inabalável: Deus está no trono. Ele usou Faraó para demonstrar seu poder. Ele usou Nabucodonosor como um instrumento de juízo. Ele usou Ciro para trazer libertação. Vimos que a mão de Deus se move por trás dos tronos dos homens, sejam eles justos ou tiranos, para cumprir os seus propósitos soberanos.
Isso nos dá paz. Nos lembra que a história tem um dono. Mas existe uma outra razão. Uma razão muito mais profunda, muito mais pessoal. E eu diria muito mais desconfortável, pela qual Deus permite que certos líderes subam ao poder. É uma razão que não tem tanto a ver com o homem que está no trono, mas com o povo que vive na nação. É o princípio que eu chamo de o espelho da nação. O que é isso? Às vezes, meus queridos amigos, Deus não dá a uma nação o líder que ela precisa como uma bênção, mas o líder que ela se tornou como um reflexo. Deixe-me repetir para que possamos sentir o peso disso. Às vezes, o homem que se senta na cadeira mais poderosa do país não é um presente enviado do céu, mas um espelho erguido por Deus. Um espelho que força uma nação a olhar para si mesma e a confrontar a verdade sobre quem ela realmente se tornou. A face no palácio se torna um espelho da face da própria nação. Os valores, as prioridades, o caráter, ou a falta dele, do líder, começam a refletir de forma assustadora os valores, as prioridades e o caráter que a própria cultura tem cultivado e aplaudido por décadas. Não há exemplo mais claro e mais trágico disso em toda a Bíblia do que a história do primeiro rei de Israel, o rei Saul. É uma história que deveríamos ler com temor e tremor, porque ela fala diretamente à nossa geração. Vamos voltar no tempo. Por séculos, Israel foi uma nação única na terra. Eles não tinham um rei humano. O seu rei era o próprio Deus Todo-Poderoso. Ele era seu legislador, seu protetor, seu comandante. Era uma teocracia, mas o povo começou a ficar inquieto. Eles olhavam para as nações vizinhas, os filisteus, os amonitas, os moabitas, e viam seus reis com suas armaduras brilhantes, seus carros de guerra, seu poderio militar. E a semente da inveja e da insegurança começou a brotar em seus corações. Eles queriam ser como todo mundo. Eles queriam ter um rei que pudessem ver, que pudessem tocar, um rei que marchasse à frente de seus exércitos. Então, eles foram até o profeta Samuel e fizeram o pedido que partiu o coração de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 8, eles dizem: "Dá-nos um rei para nos liderar como todas as outras nações." Observem a tragédia espiritual nesta frase. Como todas as outras nações. Todo o propósito de Israel era ser diferente. Eles foram chamados para serem uma nação santa, um povo separado, uma luz para o mundo. Mas eles se cansaram de ser diferentes. Eles queriam se encaixar. Eles queriam a segurança visível de um poder humano em vez da segurança invisível, porém infinitamente maior, do Deus vivo. Samuel ficou de coração partido, mas Deus lhe disse algo profundo. Samuel, ouça o povo, pois não é a você que eles rejeitaram, mas a mim como seu rei. Esta não era uma questão política, era um ato de divórcio espiritual. Israel estava trocando o rei do universo por um homem. E o que Deus fez em resposta, em sua soberania, ele disse essencialmente: é isso que vocês querem. Um rei humano, um rei que se pareça com os reis das outras nações. Pois bem, eu vou lhes dar exatamente o que seus corações estão pedindo. E então surge Saul. A Bíblia nos diz que Saul era o homem perfeito para os olhos. Ele era alto, dos ombros para cima,
se destacava entre todo o povo. Ele era bonito, carismático. Ele parecia um rei. Ele falava como um rei. Quando o povo olhou para Saul, eles pensaram: é isso, é disso que precisávamos. Agora somos como as outras nações. Eles conseguiram o que queriam. Mas o que havia por baixo daquela aparência impressionante, o que havia no coração do homem que eles escolheram em lugar de Deus, havia orgulho, havia impulsividade, havia uma desobediência teimosa, havia uma profunda insegurança que o levava a ter ciúmes e a tentar matar o jovem Davi. Saul era um homem cujo exterior era impressionante, mas cujo interior era espiritualmente falido. E aqui está o ponto crucial, meus amigos. Saul não era a solução de Deus para Israel. Saul era um espelho da rebelião de Israel. Ao dar-lhes Saul, Deus estava dizendo: olhem bem para este homem. Este homem orgulhoso, impulsivo, que confia em sua própria força e aparência, ele é um reflexo de vocês. Ele é o reflexo de um povo que preferiu o brilho do poder humano à glória da minha presença. Vocês queriam um rei segundo o seu próprio coração e não segundo o meu. Aqui está ele. Agora, respire fundo e com toda a coragem e honestidade que o Espírito Santo pode lhe dar, olhe para a nossa geração. Por décadas, o que a nossa cultura tem aplaudido, o que nós, como sociedade, temos ensinado aos nossos filhos, que é o sucesso. Nós elevamos celebridades não pelo seu caráter, mas pela sua fama. Nós admiramos os ricos não pela sua integridade, mas pelo seu poder de consumo. Nós aplaudimos a ousadia mesmo quando ela vem misturada com arrogância e desprezo pelos outros. Nós nos tornamos viciados em entretenimento, em espetáculo, em personalidades barulhentas que nos mantêm vidrados em nossas telas enquanto a verdade silenciosa é ignorada. Nossos heróis não são mais os humildes, os servos, os pacificadores. Nossos heróis são os vencedores a qualquer custo. Nós valorizamos a força acima da bondade, os resultados acima do processo, a confiança própria acima da dependência de Deus. E se o líder que agora nos choca, que nos divide, que domina cada conversa, for, na verdade, um reflexo perfeito e doloroso daquilo em que nós nos tornamos? E se ele for a personificação barulhenta dos nossos próprios valores distorcidos? Um espelho que Deus levantou para nos forçar a confrontar o fato de que nós, como cultura, passamos a valorizar a força, mesmo que ela venha com crueldade. Valorizamos os resultados, mesmo que eles venham com uma moralidade duvidosa. Valorizamos a lealdade tribal acima da verdade universal. E seria muito fácil e confortável para nós aqui na igreja, sentados em nossos bancos, apontarmos o dedo para o mundo lá fora e dizer: amém, pregador, é isso mesmo. Mas a palavra de Deus nos adverte que o julgamento começa pela casa de Deus. O espelho não é apenas para o mundo, ele está virado diretamente para nós. Nós também não nos apaixonamos pela aparência de poder. Não ficamos mais impressionados com igrejas que têm palcos gigantescos, luzes e fumaça, do que com igrejas pequenas, onde o Espírito de Deus se move de forma genuína e transformadora. Não ficamos mais empolgados com pregadores que são celebridades, que falam com uma confiança inabalável, do que com pastores humildes e fiéis, que simplesmente abrem a palavra de Deus semana
após semana. Não nos tornamos nós também consumidores de um cristianismo espetáculo. Nós também não valorizamos mais os discursos inflamados de guerreiros culturais do que o sussurro suave do Espírito Santo nos chamando ao arrependimento e à santidade pessoal. Talvez Deus tenha permitido este vaso imperfeito, este Saul moderno, para fazer uma pergunta penetrante à sua igreja. Talvez ele esteja nos olhando e perguntando: igreja, é isso que vocês admiram? É neste tipo de força que vocês confiam? Vocês se esqueceram de que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vocês se esqueceram de que os mansos herdarão a terra. Vocês se esqueceram de que o meu reino não vem com barulho, com intimidação e com poder terreno, mas com a humildade de um cordeiro que foi levado ao matadouro. O espelho é para nós. A crise que vivemos pode não ser sobre o homem que está no poder, pode ser sobre a condição do nosso próprio coração, e Deus, em sua misericórdia severa, está nos forçando a olhar. A pergunta é: teremos a coragem de não desviar o olhar? E antes de darmos o próximo passo, que talvez seja o mais difícil e o mais crucial de toda esta noite, eu preciso que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. Não comente nada ainda. Apenas pense. Quando você lê ou ouve notícias sobre política, qual é a primeira emoção que surge em seu coração? É raiva? É medo? É esperança em um homem? Ou é uma paz profunda que vem de saber quem realmente está no trono? Se você sente que seu coração tem sido mais moldado pelas notícias do que pela palavra de Deus, fique comigo. O que vamos falar agora é um alerta de vida ou morte para a sua alma. Se você está gostando do conteúdo até aqui, deixe um comentário com o número 1. Se não estiver gostando, tudo bem. Deixe um like. Mesmo assim, talvez sua opinião mude até o final. Se Deus, em sua soberania, nos deu um líder que age como um espelho para a condição do nosso próprio coração, se ao olharmos para a ousadia, para a lealdade tribal, para a confiança na força humana, nós vemos um reflexo dos nossos próprios valores distorcidos. Então, nós chegamos inevitavelmente ao degrau mais perigoso desta escada. Nós chegamos ao coração da advertência que o Espírito Santo quer nos dar nesta noite. E essa advertência, meus amigos, é sobre a maior ameaça que este momento político representa. A ameaça não é primariamente a divisão na sociedade, não é a polarização, não é a crise econômica. Tudo isso é grave, mas são apenas sintomas. A verdadeira doença, a ameaça existencial que está batendo à porta da Igreja de Jesus Cristo, é um pecado tão antigo quanto o próprio Jardim do Éden. É o pecado da idolatria. E aqui, eu preciso que vocês me ouçam com toda a atenção. Eu sei que quando usamos a palavra idolatria, a nossa mente moderna imediatamente pensa em imagens antigas. Pensamos em estátuas de madeira e pedra. Pensamos no povo de Israel dançando ao redor de um bezerro de ouro no deserto. Pensamos em tribos distantes se curvando a totens e confortavelmente nos isentamos pensando: bem, eu não faço nada disso. Eu não tenho ídolos em casa. Ó, meu querido amigo, como nós nos enganamos. A idolatria não desapareceu do mundo. Ela apenas se tornou mais sofisticada. Ela trocou os templos de pedra por altares que construímos dentro do nosso próprio coração. A idolatria moderna é sutil. Ela é inteligente. E muitas vezes
Ela vem disfarçada de algo bom, de algo nobre, de algo patriótico. A idolatria moderna, muitas vezes, não vem vestida com mantos pagãos. Ela vem vestida com as cores da nossa bandeira. Ela não soa como cânticos estranhos em línguas mortas. Ela soa como um slogan de campanha gritado em um comício. Ela não se parece com uma estátua de Baal ou Aserá. Ela se parece com a defesa inabalável, irracional e inquestionável de um homem a quem nós, sutilmente, elevamos a um status quase messiânico. É aqui que a advertência se torna pessoal. É aqui que o bisturi do Espírito Santo precisa cortar fundo. Quando a nossa lealdade a um partido político, seja ele qual for, começa a ofuscar, mesmo que só um pouquinho, a nossa lealdade primária e absoluta a Jesus Cristo. A idolatria já começou. Quando nós gastamos mais tempo, mais paixão e mais energia defendendo as últimas ações de um político em nossas redes sociais do que gastamos compartilhando a esperança do Evangelho de Jesus com um vizinho perdido. A idolatria já se instalou em nosso coração. Quando nós ficamos mais indignados, mais irados, mais consumidos por uma decisão do Tribunal Supremo do que ficamos com o pecado que ainda habita em nosso próprio coração. Nós já estamos de pé em terreno perigoso. Quando justificamos mentiras, arrogância ou imoralidade em um líder do nosso lado, mas condenamos exatamente as mesmas coisas em um líder do outro lado. Nós não estamos mais operando com um padrão bíblico de justiça. Nós estamos operando com um padrão tribal. E isso, meus amigos, é a essência da idolatria. É criar um Deus à nossa imagem, um Deus que serve aos nossos interesses, que odeia quem nós odiamos e que abençoa quem nós abençoamos. Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus ciumento. E essa palavra ciumento nos soa estranha. Nós a associamos com um sentimento negativo humano. Mas o ciúme de Deus é santo. É o ciúme de um marido fiel por sua esposa amada. É o ciúme que diz: eu te criei, eu te redimi, eu dei o meu filho por você. Seu coração, sua adoração, sua lealdade pertencem a mim e somente a mim. E é por isso que o primeiro e maior dos 10 mandamentos é tão absoluto, tão inflexível. Não terás outros deuses diante de mim. Observem, ele não diz, não construa estátuas. Ele vai à raiz. Ele diz, no altar do seu coração, no trono da sua vida, não pode haver ninguém além de mim. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Ele não a divide, não com um partido político, não com um presidente, não com uma ideologia, não com uma nação. A glória pertence somente a Ele. E quando a igreja, o povo que leva o seu nome, começa a celebrar um homem no púlpito mais do que celebra o Salvador, quando o nome de um político é mencionado com mais reverência e paixão em nossas conversas do que o nome de Jesus, quando defendemos o caráter falho de um homem com mais ferocidade do que defendemos a santidade do nosso Deus, algo está terrivelmente, mortalmente errado. Nós não estamos mais de pé sobre a rocha firme da verdade. Nós estamos de pé sobre o solo rachado, instável e amaldiçoado da idolatria. E eu sei que isso é forte. Eu sei que isso é desconfortável. Mas o amor verdadeiro, às vezes, precisa falar a verdade que dói. A pergunta que cada um de nós precisa se fazer hoje, não amanhã, mas hoje diante de um Deus que sonda os nossos corações, é esta:
quem eu realmente adoro, em quem eu realmente deposito a minha esperança final para a salvação da minha família, da minha nação e da minha alma. Se a resposta, mesmo que seja aquela resposta secreta que você nunca admitiria em voz alta, se a resposta for qualquer nome que não seja Jesus Cristo, então nós precisamos nos arrepender. Não com tristeza superficial, mas com o coração quebrantado. Urgentemente. Por quê? Porque a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, nos mostra um padrão aterrorizante e imutável. Para onde quer que a idolatria do povo de Deus vá, o juízo de Deus inevitavelmente a segue. Olhe para Israel no deserto. Eles se cansaram de esperar pelo Deus invisível e construíram um bezerro de ouro, um Deus. Que podiam ver um Deus que lhes permitia festejar e se entregar aos seus desejos. E o resultado? A ira de Deus se acendeu e milhares morreram. Olhe para o período dos reis. A nação se dividiu. O reino do norte mergulhou na idolatria, construindo seus próprios altares, adorando seus próprios deuses. E o resultado? Deus enviou os assírios, uma nação cruel e implacável, que os varreu da face da terra. Olhe para o reino do sul, Judá. Eles viram o que aconteceu com seus irmãos, mas não aprenderam. Eles continuaram a flertar com ídolos, trazendo deuses pagãos para dentro do próprio templo do Senhor. E o resultado? Deus enviou Nabucodonosor, meu servo, que queimou a cidade santa, destruiu o templo e os levou para o cativeiro na Babilônia. O padrão é claro como a luz do dia. A idolatria é um veneno espiritual. E Deus, porque Ele nos ama demais para nos deixar morrer envenenados, muitas vezes permite o sofrimento do juízo como o antídoto doloroso. Hoje, nós não construímos bezerros de ouro. Nós construímos candidatos de ouro. Nós não nos curvamos a estátuas de Baal. Nós nos curvamos ao altar do nosso partido político. Nós não sacrificamos nossos filhos a Moloque. Mas será que não estamos sacrificando o nosso testemunho cristão, a nossa unidade como irmãos, a nossa compaixão pelos perdidos no altar de uma vitória política? A pergunta não é se a idolatria existe. A pergunta é: Senhor, ela está em mim? E se a resposta for sim, então a única atitude apropriada não é a defesa, não é a justificação, é o arrependimento. É cair de joelhos e clamar, como Davi, no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque um coração dividido não pode servir a um Deus inteiro. E antes de entrarmos nesta próxima parte, que vai expor a armadilha mais sutil em que a igreja tem caído, eu quero lhe pedir algo muito pessoal. Se esta mensagem está de alguma forma tocando o seu coração e fazendo você pensar, compartilhe este vídeo agora com um amigo ou membro da família. Não para provar um ponto, mas como um ato de amor. Talvez a conversa que surgirá a partir daqui seja exatamente o que Deus quer usar para trazer cura e clareza. E claro, se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal, porque o que estamos construindo aqui é mais do que um canal, é uma comunidade em busca da verdade. Nós falamos sobre o perigo da idolatria, o perigo de colocar um homem, um partido ou uma causa no trono
que pertence somente a Cristo. Mas como isso acontece, ninguém acorda de manhã e decide conscientemente: hoje eu vou cometer idolatria. Não. É um processo. É uma descida sutil e escorregadia. E ela quase sempre começa com uma mentira muito bem intencionada. Uma mentira que muitos de nós cristãos, sinceros e preocupados com o futuro da nossa nação, contamos a nós mesmos. A mentira soa mais ou menos assim: sim, eu sei que ele tem falhas. Eu sei que ele não é perfeito. Eu sei que o caráter dele é questionável. Mas, pelo menos, ele luta por nós. Pelo menos, ele está do nosso lado. Os fins justificam os meios. Meus queridos amigos, por favor, ouçam com toda a atenção. Essa frase, os fins justificam os meios, essa filosofia, essa maneira de pensar, é uma das mentiras mais venenosas e destrutivas que o inimigo já sussurrou no ouvido da Igreja de Jesus Cristo. Essa é uma linguagem que você pode encontrar nos manuais de estratégia política. Você pode encontrá-la nos livros de história sobre a ascensão de impérios. Você pode encontrá-la na boca de tiranos e revolucionários. Mas eu desafio você, eu imploro, a você procure essa filosofia em qualquer lugar entre as capas da sua Bíblia. Procure do Gênesis ao Apocalipse. Você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é assim. O Deus que nós servimos não é um Deus pragmático. Ele é um Deus santo. Para ele, o como nós fazemos algo é tão importante quanto o que nós fazemos. O caráter importa para Deus. A integridade importa para Deus. A verdade importa para Deus. Deus nunca jamais em toda a história da redenção abençoou o compromisso com a sua verdade em nome de uma suposta estratégia para alcançar um bem maior. Ele não usa a escuridão para trazer a luz. O que ele faz é invadir a escuridão com a sua luz ofuscante e expor a escuridão pelo que ela realmente é. E é aqui que a nossa geração, em sua ânsia desesperada para vencer a guerra cultural, para salvar a nação, caiu em uma armadilha terrível. Nós começamos a justificar coisas que em qualquer outra circunstância nós condenaríamos com veemência. Pense comigo, com uma honestidade dolorosa. Nós começamos a desculpar a arrogância e o insulto público em nossos líderes escolhidos, dizendo: "Ah, mas é só o jeito dele. Ele fala o que pensa. Pelo menos, ele não é politicamente correto." E nos esquecemos que a Bíblia nos chama à mansidão, à gentileza, e a ter uma fala que seja temperada com sal para dar graça aos que ouvem. Nós começamos a ignorar a imoralidade e os escândalos, dizendo: bem, o que importa são as políticas que ele implementa, não a sua vida pessoal. E nos esquecemos que Deus chama os seus líderes a serem irrepreensíveis, homens e mulheres de caráter provado, não apenas eficientes administradores. Nós fechamos os nossos olhos para o orgulho explícito, para a falta de humildade, para a divisão deliberada, porque acreditávamos que o propósito maior seja nomear os juízes certos, proteger a liberdade religiosa ou lutar contra a agenda progressista, de alguma forma santificava os meios. Mas Deus não funciona assim. Ele não nos chama para escolher entre caráter e políticas corretas. Ele espera ambos. E quando nós começamos a dizer que o caráter não importa, nós já perdemos a batalha mais importante, que não é a batalha pela nação, mas a batalha
pelo nosso próprio testemunho. Quando a igreja, o corpo de Cristo, o povo que é chamado para ser sal da terra e luz do mundo, começa a silenciar a sua voz profética sobre as questões fundamentais de caráter, de integridade, de humildade e de verdade, para não ofender um aliado político poderoso. Nós não estamos sendo estratégicos. Nós estamos sendo desobedientes. Nós estamos trocando a nossa primogenitura espiritual, a nossa autoridade moral, que vem de Deus, por um prato de lentilhas político. E essa, meus amigos, é a pior e mais tola troca que a igreja pode fazer em qualquer geração. Nossa missão dada a nós pelo próprio Jesus Cristo não é garantir que um determinado partido vença a próxima eleição. Nossa missão, o nosso chamado, a razão pela qual ainda estamos nesta terra, é proclamar um reino que não é deste mundo. Pense nos valores deste reino. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores. O fruto do Espírito, que deveria ser a marca registrada de todo crente, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora, como podemos, com um rosto sério, proclamar os valores deste reino de humildade e mansidão, se estamos ao mesmo tempo defendendo líderes cujas vidas públicas são a personificação da arrogância e da contenda? Como podemos falar do fruto do espírito de amor e paciência se estamos aplaudindo líderes que zombam e insultam seus oponentes? O mundo está observando. E eles não são tolos. Eles veem a nossa inconsistência, eles veem a nossa hipocrisia, e eles concluem com uma tristeza que deveria nos quebrar o coração que a nossa fé não é real, que o nosso cristianismo é apenas uma ferramenta política, que o nosso Deus não é diferente dos deuses tribais deles, um Deus que apenas serve para abençoar o nosso time e amaldiçoar o time deles. Nosso testemunho está sendo destruído no altar da conveniência política. E a verdade é que não podemos derrotar o engano do mundo adotando as suas táticas. Não podemos vencer a mentira flertando com a meia-verdade. Não podemos combater o ódio com mais ódio. Nós só podemos vencer as trevas com a luz. Nós só podemos vencer o engano com a verdade inabalável. Nós só podemos vencer o ódio com o amor radical e sacrificial que vimos na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais são essas fortalezas? São os argumentos, as ideologias, as mentiras que se levantam contra o conhecimento de Deus. E quais são as nossas armas? Não são a manipulação política, a raiva, o insulto. Nossas armas são a verdade, a oração, a santidade, a pregação do Evangelho e uma vida que reflete o caráter de Cristo. Quando nós abandonamos essas armas espirituais e pegamos as armas sujas e enferrujadas da política do mundo, nós já perdemos a guerra. Podemos até ganhar uma eleição. Podemos até conseguir uma lei aprovada. Mas teremos perdido a nossa própria alma no processo. Teremos perdido a única coisa que nos torna diferentes do mundo. Portanto, o chamado para nós hoje é um chamado para largar as armas do mundo. É um chamado para nos arrependermos de ter acreditado
na mentira de que os fins justificam os meios. É um chamado para voltar a confiar no poder do Evangelho e não no poder dos governos. Porque o poder que muda corações, o poder que transforma vidas, o poder que pode verdadeiramente curar uma nação, não vem de um palácio presidencial. Ele vem do Calvário. E nós, como igreja, nunca jamais podemos nos esquecer disso. Agora, antes de prosseguirmos, eu quero que você participe de um pequeno exercício de fé comigo. Não importa o que você esteja sentindo agora, confusão, concordância, talvez até um pouco de raiva. Eu quero que você pare e ore esta frase simples em seu coração. Espírito Santo, dá-me discernimento. Se você tem coragem de fazer essa oração, comente a palavra discernimento aqui embaixo. Não é um teste, é uma declaração de que você quer a verdade de Deus acima da sua própria opinião. E continue assistindo, porque entender este próximo ponto é a chave para se libertar da confusão política que aprisionou tantos corações. Ele retoma com um tom mais calmo e didático, mas ainda carregado de emoção. Nós acabamos de falar sobre o perigo de comprometer a verdade, de acreditar na mentira, de que os fins justificam os meios. E eu sei o que muitos de vocês podem estar pensando. É uma objeção sincera, uma pergunta que surge naturalmente no coração de todo crente que tenta entender estes tempos. A pergunta é: mas, pastor, e se Deus estiver usando esse homem? E se, apesar de todas as suas falhas, ele for um instrumento nas mãos de Deus para o bem, não deveríamos apoiá-lo por causa disso? Essa, meus amigos, é talvez a pergunta mais importante que podemos fazer. E a resposta a ela exige uma sabedoria que não vem de nós. Exige um discernimento espiritual que vai além da lógica humana. E é aqui que nós precisamos entender com uma clareza cristalina a diferença sutil, mas absolutamente vital, entre uma pessoa ser usada por Deus e uma pessoa ser aprovada por Deus. Deixe-me repetir: ser usado por Deus e ser aprovado por Deus são duas coisas completamente diferentes. A soberania de Deus é tão vasta, tão incompreensível, que Ele pode, e de fato, usa todo tipo de pessoa para cumprir os seus propósitos. Ele pode usar os justos e os ímpios. Ele pode usar os santos e os pecadores. Ele pode usar os humildes e os arrogantes. Mas o fato de ele usar alguém como um instrumento em suas mãos não significa de maneira alguma que ele endossa o caráter, a moralidade ou as atitudes dessa pessoa. Confundir essas duas coisas, o uso soberano de Deus com a sua aprovação moral, é o erro fundamental que tem levado a igreja a um estado de cegueira e confusão espiritual. Vamos voltar à galeria da Bíblia, mas desta vez com esta lente do discernimento. Pense em Judas Iscariotes. Agora pare e responda a esta pergunta em sua mente. Judas foi usado por Deus? A resposta é absolutamente sim. Sem a traição de Judas, a sequência de eventos que levou à crucificação não teria acontecido daquela maneira específica. Sua traição foi uma parte horrível, mas essencial, do plano eterno de redenção de Deus. A traição foi profetizada séculos antes no Antigo Testamento. Portanto, de uma perspectiva soberana, Deus usou a ganância e a traição de Judas para cumprir o maior ato de salvação da história. Mas agora,
A segunda pergunta: Judas foi aprovado por Deus? A resposta é um retumbante e aterrorizante não. Jesus, olhando para ele, disse as palavras mais trágicas de toda a Escritura: O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Judas foi um instrumento, mas foi um instrumento quebrado, rebelde e condenado. Ele serviu a um propósito divino, mas sua alma estava perdida. Vocês conseguem ver a diferença? Vamos pegar um exemplo ainda mais estranho. Pense no jumento de Balaão no livro de Números. Balaão era um profeta que estava sendo tentado a desobedecer a Deus por dinheiro. E no meio do caminho, Deus abre a boca de seu jumento e o animal começa a ir falar. O jumento repreende o profeta e fala a verdade de Deus. Agora, o jumento foi usado por Deus. Sim, Deus usou um animal para envergonhar um homem de Deus que estava em rebelião. Foi um instrumento milagroso, mas o jumento foi aprovado por Deus no sentido de ter um caráter moral. Claro que não. Era um animal. Era uma ferramenta. Nada mais. A Bíblia está cheia desses exemplos. Deus usou o coração duro de Faraó. Ele usou a ambição de Nabucodonosor. Ele usou a incredulidade de Tomé para nos dar uma das maiores provas da ressurreição. Ele usa o bem e o mal, a fé e a dúvida, a obediência e a rebelião, tudo para tecer a sua tapeçaria soberana. Agora, com esse entendimento, vamos trazer isso para a nossa realidade, para o nosso tempo. Quando nós olhamos para um líder como Donald Trump ou qualquer outro líder político, nós precisamos aplicar este mesmo princípio de discernimento espiritual. É possível que Deus esteja usando a sua ousadia para expor a hipocrisia e a corrupção em sistemas que estavam adormecidos. Sim, é possível. É possível que Deus esteja usando a sua postura combativa para abalar um establishment político que se tornou complacente e distante do povo. Sim, é possível. É possível que Deus o esteja usando para nomear juízes que preservarão certas liberdades ou para frear certas agendas que são contrárias aos valores bíblicos. Sim, absolutamente possível. Deus, como vimos com Ciro, pode usar quem ele quiser para proteger o seu povo. Mas o fato de Deus estar soberanamente usando uma pessoa para esses fins significa que ele aprova o seu orgulho? Não. Significa que ele aprova a sua linguagem divisiva e zombeteira? Não. Significa que ele fecha os olhos para a imoralidade ou para a falta de integridade? Jamais. E é aqui que a igreja se perdeu. Em nossa ânsia por um Ciro, por um protetor político, nós começamos a confundir o uso com a aprovação. Nós começamos a defender o caráter do homem porque gostávamos dos resultados políticos. Nós começamos a desculpar o pecado porque sentíamos que ele estava lutando por nós. E ao fazer isso, nós abdicamos do nosso chamado mais sagrado, o chamado para sermos uma voz de discernimento, uma consciência moral, um povo que ama a verdade acima da lealdade tribal. A Igreja de Jesus Cristo é chamada a ser sábia, como as serpentes, e simples como as pombas. Isso significa que não devemos ser ingênuos. Não devemos ser enganados pelo carisma. Não devemos ser intimidados pela autoridade terrena. Nós não podemos, em sã consciência, confundir influência com santidade ou poder político
com favor espiritual. Nossa lealdade suprema não é a personalidades, por mais cativantes que sejam. Nossa lealdade é à palavra de Deus. É a Bíblia, e somente a Bíblia, que deve ser a nossa âncora, o nosso prumo, a nossa constituição inegociável. Então, qual é a nossa postura correta como crentes? A palavra de Deus nos ordena a orar por nossos líderes. Todos eles, sem exceção. Em 1 Timóteo 2, Paulo nos exorta a fazer orações e intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Nós devemos orar pela sabedoria, pela proteção, e sim, pela salvação de nossos líderes, quer concordemos com eles ou não. A palavra de Deus nos ordena a respeitar a autoridade. Romanos 13 nos lembra que toda autoridade é instituída por Deus. Isso não significa obediência cega, especialmente se um governo nos ordena a pecar. Mas significa que devemos ter uma postura de respeito e não de zombaria e desprezo para com o ofício que eles ocupam. Mas a palavra de Deus nunca jamais nos ordena a entregar a nossa consciência, a nossa adoração ou a nossa devoção inquestionável a um homem falível. Nosso rei não está concorrendo a uma eleição. Ele já venceu a batalha no Calvário e está assentado à direita do Pai. E é a Ele, e somente a Ele, que devemos nossa aliança final. Portanto, quando vemos um líder que é claramente um vaso imperfeito, um instrumento falho, nossa resposta não deveria ser uma defesa cega nem um ataque odioso. Nossa resposta deveria ser uma de discernimento maduro, dizendo: Senhor, eu vejo como tu podes estar usando esta situação para cumprir os teus propósitos. Mas eu também vejo as áreas onde o caráter e as ações desta pessoa não se alinham com a tua palavra. Portanto, eu vou orar, vou respeitar a autoridade, mas vou manter a minha consciência limpa e a minha lealdade firmemente ancorada em ti e na tua verdade, e não em um homem. Essa é a postura de um crente maduro. Essa é a postura que glorifica a Deus e preserva o testemunho da igreja. É a postura que nos liberta da montanha-russa emocional, da política, e nos firma na rocha eterna, que é Cristo. E antes de entrarmos na reta final desta mensagem, que eu acredito será a razão pela qual Deus nos trouxe aqui esta noite, eu preciso que você faça uma aliança comigo e com o Espírito Santo. A próxima parte não será fácil de ouvir, porque ela vai exigir que olhemos para dentro, para a nossa própria casa. Se você está disposto a ouvir a verdade sobre a igreja, mesmo que isso o confronte, comente a palavra santidade aqui embaixo. É mais do que uma palavra, é uma declaração de que você quer a Igreja de Cristo pura e sem mácula, começando por você. Nós caminhamos juntos por um terreno difícil esta noite. Nós vimos que Deus é soberano sobre a história, usando reis bons e maus. Vimos que, às vezes, um líder é um espelho para a condição de uma nação. Vimos o perigo mortal da idolatria política e a mentira de que os fins justificam os meios. E acabamos de estabelecer a necessidade crucial
de discernir entre alguém ser usado por Deus e ser aprovado por Deus. Tudo isso é o fundamento, é a base teológica. Mas agora, nós precisamos perguntar por quê? Por que tudo isso está acontecendo agora? Por que a tensão parece tão alta? Por que a divisão parece tão profunda? Porque parece que o próprio tecido da nossa sociedade está se rasgando. Meus queridos amigos, eu quero lhes propor, com todo o peso da responsabilidade espiritual que sinto sobre meus ombros, que o que estamos vivendo em nossa nação não é apenas uma crise política, não é apenas uma guerra cultural, não é apenas um ciclo de notícias caótico. O que estamos vivendo é um tremor espiritual, é uma sacudida divina, é a mão de Deus sobre a mesa da história, fazendo com que tudo o que é instável, tudo o que é falso, tudo o que foi construído sobre a areia comece a tremer e a desmoronar. E a Bíblia, a palavra infalível de Deus, é absolutamente clara sobre onde essa sacudida, onde esse processo de purificação sempre começa. Não começa no palácio do governo, não começa nas universidades, não começa em Hollywood. O apóstolo Pedro, escrevendo a uma igreja que estava começando a sentir o calor da perseguição, nos dá esta advertência solene e atemporal. Em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 17, ouçam estas palavras como se fossem trovões do céu, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Parem e meditem nisso. O julgamento começa pela casa de Deus. Antes de Deus acertar as contas com um mundo rebelde, ele primeiro se volta para o seu próprio povo, para a sua amada igreja, o povo que leva o seu nome, e ele faz uma auditoria espiritual. Ele pergunta com um olhar de amor ciumento: o que vocês fizeram com a verdade que eu lhes confiei? Onde está a sua santidade? Onde está a paixão do seu primeiro amor? Vocês se tornaram tão parecidos com o mundo que eu os chamei para salvar, que agora é difícil distingui-los. A divisão, a raiva, a confusão, o medo que vemos em todos os cantos não são apenas o resultado de políticas fracassadas, são o som de Deus sacudindo tudo o que pode ser abalado. O autor de Hebreus diz que Deus prometeu: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. E ele explica o porquê, para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Deus está permitindo que as nossas instituições políticas tremam. Ele está permitindo que a nossa economia trema. Ele está permitindo que a nossa confiança na mídia e na ciência trema. Por quê? Para que no final, nós, seu povo, paremos de colocar a nossa confiança nessas coisas abaláveis e voltemos a colocar toda a nossa confiança naquele que é a rocha inabalável, Jesus Cristo. E o que essa sacudida tem revelado sobre a igreja? Se tivermos coragem de olhar no espelho, ela revelou que para um número assustadoramente grande de nós, a nossa identidade política se tornou mais forte, mais definidora e mais apaixonada do que a nossa identidade em Cristo. Nós somos crentes do partido X ou crentes do partido Y, antes de sermos simplesmente crentes em Jesus. Nós filtramos a Bíblia através da nossa plataforma partidária, em vez de filtrarmos a nossa plataforma partidária através da Bíblia. Essa sacudida revelou púlpitos que se tornaram
covardes, pastores que se calaram sobre as exigências radicais de santidade e arrependimento, com medo de ofender os doadores ou os membros que tinham uma forte lealdade política a uma figura controversa. Eles trocaram a coragem profética pela segurança institucional. Essa sacudida revelou crentes irmãos e irmãs no mesmo corpo que se trataram com um veneno e uma amargura nas redes sociais que fariam os anjos chorar. Famílias foram divididas, amizades de uma vida inteira foram destruídas, igrejas se racharam, não por causa de uma heresia sobre a divindade de Cristo, não por causa de um debate sobre a natureza da salvação, mas por causa de lealdade a homens falíveis e a plataformas políticas temporais. E o mundo olhou e disse: vejam como eles se odeiam. O oposto exato do que Jesus disse que seria o nosso maior testemunho. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus amigos, vocês não acham que isso parte o coração de Deus? Vocês não acham que em sua misericórdia Ele precisa nos sacudir para nos despertar deste sono mortal? Deus está usando esta crise política com todas as suas figuras imperfeitas e controversas para purificar a sua noiva. Ele está expondo a nossa idolatria. Ele está expondo o nosso compromisso com o mundo. Ele está expondo a superficialidade da nossa fé. E Ele está fazendo isso não para nos destruir, mas para nos salvar, para nos chamar de volta ao que realmente importa. Este tremor que sentimos sob nossos pés não é um chamado para lutar com mais ferocidade na arena política. Não é um chamado para gritar mais alto, para apostar com mais raiva, para nos entrincheirarmos ainda mais em nossas bolhas ideológicas. É um chamado para o altar. É um chamado para cair de joelhos individualmente e, como igreja, em profundo e genuíno arrependimento. É um alerta, e eu digo isso com todo o temor de Deus em meu coração. Talvez seja o último alerta antes que um colapso muito maior venha. Deus, em sua graça, sempre envia os profetas antes de enviar o juízo. Ele sempre envia o tremor antes de permitir o desmoronamento total. E o que estamos sentindo agora, este tremor político e cultural, é a graça de Deus nos dando uma chance de acordar, de purificar nossos corações, de abandonar os nossos ídolos e de voltar para Ele de todo o nosso coração. A questão que Deus está nos fazendo nesta geração não é: a sua nação vai sobreviver. A história está cheia de nações e impérios que se levantaram e caíram. A questão muito mais urgente e eterna que Deus está nos fazendo é: igreja, vocês serão encontrados fiéis. Quando a poeira assentar, quando os nomes dos presidentes e dos partidos forem apenas notas de rodapé nos livros de história, o que restará? O reino de Deus permanecerá. A palavra de Deus permanecerá. A Igreja de Jesus Cristo permanecerá. A questão é: nós, a igreja desta geração, faremos parte daquele remanescente fiel, purificado pelo fogo, ou seremos parte da palha que foi queimada, porque se apegou demais às coisas deste mundo que estava tremendo? O julgamento começa pela casa de Deus. A sacudida já começou. E é um ato de amor. É o Pai nos chamando para casa antes que a tempestade final chegue. A pergunta é: nós vamos atender ao chamado? Nós chegamos ao final. E antes da última palavra do último apelo,
eu quero lhe fazer um convite. Se esta jornada até aqui mexeu com você, se o Espírito de Deus falou ao seu coração de alguma forma, eu não vou pedir um comentário. Eu vou pedir uma ação. Quando esta mensagem terminar, encontre um lugar silencioso. Desligue o telefone. Ajoelhe-se e simplesmente converse com Deus. Pergunte a Ele: Senhor, onde está a minha esperança? E ouça. Essa é a única interação que realmente importa. Mas para que eu saiba que você ouviu este chamado, se você planeja fazer isso, comente a palavra altar aqui embaixo. Será o nosso sinal de compromisso. Então, qual é a resposta? Nós caminhamos por uma estrada longa e difícil esta noite. Nós vimos a soberania de Deus sobre reis e impérios. Nós nos olhamos no espelho desconfortável de um líder que talvez reflita a nossa própria cultura. Nós confrontamos o pecado sutil e mortal da idolatria política. Nós desmascaramos a mentira de que os fins justificam os meios. Nós aprendemos a discernir entre ser usado por Deus e ser aprovado por Deus. E acabamos de ouvir o som assustador do tremor divino, o julgamento que começa pela casa de Deus. Diante de tudo isso, a pergunta que ecoa em nossas almas é o que nós fazemos agora. Se o problema é a idolatria, se o perigo é o compromisso, se o alerta é um tremor espiritual no coração da própria igreja, qual é a cura? Onde encontramos a saída? E eu lhes digo com toda a certeza que a minha alma possui a cura, não será encontrada na próxima eleição. A cura não está em encontrar um candidato melhor, mais justo, mais moral. A cura não está em um novo movimento político. Não está em uma nova estratégia. Não está em vencer a guerra cultural. Todas essas coisas são como tentar colocar um curativo em um câncer terminal. A cura, meus queridos amigos, a cura é a mesma que sempre foi. Desde o dia em que Adão caiu no jardim, até o momento em que a última trombeta soar. A cura é um retorno radical, um retorno humilde, um retorno quebrantado e desesperado à única coisa que pode nos salvar. A cura é o retorno à cruz de Jesus Cristo. É isso. A resposta é tão simples que quase a perdemos em nossa sofisticação. É tão profunda que passamos a vida inteira tentando entender suas implicações. Nossa esperança nunca esteve, não está agora e nunca estará na casa do governo. Nossa esperança está e sempre esteve no homem que um dia saiu de um túmulo vazio. Nossa esperança não está no ocupante do cargo mais alto da nação. Nossa esperança está e sempre esteve no homem que ocupa o trono do universo. O que Deus está exigindo de nós nesta hora de tremor e de prova não são mais guerreiros políticos. O mundo já está cheio deles. O que ele está buscando, o que ele está desejando, são adoradores espirituais. Homens e mulheres cujo joelho se dobra somente ao nome Jesus. Homens e mulheres que temem a Deus infinitamente mais do que temem a irrelevância cultural, mais do que temem ser cancelados, mais do que temem perder uma eleição. Uma igreja que finalmente acorda e percebe que está muito mais preocupada em ganhar almas eternas para o reino de Deus do que em ganhar votos temporários
para um reino terreno. O chamado para nós hoje, o apelo final, que ecoa do céu, é este: arrependam-se, arrependam-se de sua idolatria política. Arrependam-se por terem colocado um homem, uma bandeira ou um partido em um lugar em seu coração que só pertence a Deus. Peçam perdão a Deus por terem trocado a paixão santa por Cristo pela paixão febril, por uma causa terrena. Arrependam-se por terem ferido irmãos e irmãs em nome da política, por terem sacrificado a unidade do corpo no altar da lealdade partidária. E depois de se arrependerem, reafirmem a sua lealdade. Declarem hoje em seus corações, em suas casas, em suas igrejas, a minha lealdade primária, a minha cidadania fundamental, a minha aliança inegociável e absoluta não é com um homem, não é com um partido, não é com uma ideologia. A minha lealdade é com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque no final de tudo, meus amigos, e esse final está chegando mais rápido do que imaginamos. Quando nós estivermos de pé sozinhos diante do trono, do julgamento de Deus, haverá um silêncio. Todo o barulho da mídia, toda a raiva das redes sociais, toda a paixão dos comícios, tudo isso terá desaparecido como um sopro. E naquele silêncio, Deus não nos perguntará: em quem você votou em 2024? Ele nos perguntará: você me obedeceu? Ele não nos perguntará: você estava do lado certo da história política? Ele nos perguntará: você se agarrou à minha cruz? Você amou o seu próximo como a si mesmo? Você foi um pacificador? Você alimentou os famintos? Você cuidou dos quebrantados? Você proclamou o meu nome com seus lábios e com a sua vida? Essas são as perguntas que importam. E é por isso que esta noite eu os chamo para tomar uma decisão. Uma decisão consciente, deixar de lado, de uma vez por todas, a esperança frágil e decepcionante em príncipes e homens mortais que não podem salvar, e ancorar novamente a sua alma, a sua família, a sua igreja e o seu futuro na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Que a nossa declaração, a partir de hoje, não seja mais um slogan político que nos divide. Que a nossa declaração de fé, o grito de guerra da nossa alma, seja a única verdade que pode nos unir e nos salvar. Só Cristo é Rei. Só Ele é a nossa esperança. Só Ele é a nossa paz. Só Ele é o nosso futuro. Se você crê nisso, se você recebeu esta palavra, não apenas em sua mente, mas em seu espírito, então o seu trabalho começa agora. Não para discutir, não para debater, mas para viver. Para viver como um cidadão do céu, temporariamente residindo na terra. Para amar os seus inimigos. Para orar por aqueles que o perseguem. Para ser uma luz tão brilhante, tão cheia de graça e de verdade, que o mundo cansado de escuridão seja atraído não para a sua política, mas para o seu Salvador. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que nós, a partir desta noite, escolhamos o altar em vez do palanque e a cruz, em vez da coroa terrena e o Rei Jesus acima de todos os outros nomes.